Bom, também eu começo por agradecer à Associação Não Apaguem Memória o convite que me fez para estar aqui hoje e que me fez, de certo modo, me obrigou, entre aspas, a relembrar situações de há 30 anos e tal, que eu hoje, lendo os livros que aqui tenho sobre das circulares da Comissão Nacional de Presos, Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos e estes processos angolanos, quase me parece impossível como é que isto aconteceu. Era espantoso, de facto, de desumanidade, como era possível realmente acontecerem estas coisas. Daí que desculpar-me-ão se eu, aqui ao longo da minha intervenção, que espero que não seja muito longa, fiz aqui um pequeno guião para não me estender muito, se eu realmente meter aqui uma outra ponta de emoção ou de uma nota pessoal, porque de facto o problema, e particularmente o problema de Angola, envolveu-me de tal ordem que ainda hoje me envolve. Portanto, vivi lá durante vários anos, estive lá como militar, estive lá como civil e, de facto, Angola é ainda hoje uma das grandes presenças no espírito e na minha vida. Eu gostaria de começar por fazer rapidamente, situar-nos com um pequeno busqueio histórico para justificar ou para explicar porquê e como estas pessoas, aqui o nosso amigo Justino Pinto Andrade e os seus amigos, foram ter ao Tarrafal. Rapidamente, sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial as coisas mudaram muito. A luta em Angola contra a presença portuguesa nunca deixou de existir. É evidente que não vamos recuar aos tempos da Rainha Ginga e do Rei Ngola Quiloanja. Ao longo dos séculos, os angolanos nunca ficaram quietos. Mas foi essencialmente a partir de meados dos anos 50, fim da Segunda Guerra Mundial, que começaram, de facto, começaram os angolanos a mexer-se neste sentido do nacionalista e da reivindicação da libertação e da independência do país. Todos nós nos lembramos de 1955, da Conferência de Bandung, onde o chamado Terceiro Mundo, os países onde a China com Xu Enlai e a Índia com Nehru tiveram um papel muito importante, e a partir daí, de facto, as coisas não voltaram a ser as mesmas. Em termos de libertação, a Índia é independente em 47, o Império Britânico desfaz-se, o Império Francês, não é Império, mas era toda a comunidade francesa, começa também a desmantelar-se. Em 1958 ocorrem as eleições chamadas eleições do Delgado, as eleições presidenciais, que têm em Angola uma importância muito grande. O Delgado ganhou eleições a vários sítios, em Benguela, por exemplo, que depois durante anos pagou esse atrevimento, em certos sítios também em Luanda. Bom, seja como for, portanto, a partir de 58 as coisas passaram a ser diferentes. Em 60, princípios de 60, como nos lembramos, a administração Kennedy toma posse, e o ano 60, de facto, corre mal aqui para as autoridades portuguesas. Em fins de 60, a Assembleia Geral da ONU toma também posição sobre a independência dos países, dos países e dos povos colonizados. A Resolução 1542 é expressa, sobretudo, em relação à necessidade, de facto, de haver uma independência, uma libertação dos povos colonizados. Superavam, então, aquilo a que o inglês, o Macmillan, chamou os ventos da história, que aqui, como nos recordamos todos, eram ridicularizados pelo regime. Os ventos da história, portanto, era uma coisa ridícula e tal, mas o facto é que eles começaram a superar e nunca mais deixaram de superar.
E então, em Angola, o que é que se passou? As pessoas em Angola, sobretudo em Luanda, nos centros, começaram a mexer-se muito e a fazer papéis, fazer documentos, e pronto. E a maior parte das pessoas que eram presas eram pessoas que ou assinavam documentos ou tinham documentos na sua posse, qualquer coisa. Não havia ainda, portanto, não havia luta armada, era apenas uma luta de ideias. A PIDE aparece em Angola, sensivelmente, em 1957. Até aí, a repressão, e todos nós nos lembramos dos contratados, a forma de repressão dos contratados e todo aquele modo de controle do povo angolano pelas autoridades portuguesas era feita essencialmente através das autoridades administrativas. O famoso chefe de posto, quer dizer, o chefe de posto era realmente uma pessoa muito importante no controle das populações locais para a administração portuguesa. E então, em 1959, portanto, a PIDE já instalada, prende uma série de pessoas o que dá lugar a três processos, que a PIDE tem o cuidado de separar. Há um grupo de pessoas, mas a PIDE separa-os por critérios raciais ou rássicos ou até de origem geográfica em Angola. A doutora Maria do Carmo Medina, a quem eu presto também a minha homenagem, que é uma mulher muito valente e que, de facto, tratou sempre daquilo que era possível tratar em termos de tribunais e de papéis e de papel selado. Ela conta isso tudo muito bem num livro que escreveu sobre os processos políticos em Angola. Ela faz um levantamento exaustivo, muito completo, sobre isso. Ora bem, e então a partir de 1959, portanto, começam os processos judiciais. Mas judiciais como? As pessoas eram presas pela PIDE, depois, como havia uma confusão, porque aqui havia os tribunais plenários, porque os tribunais militares especiais já tinham acabado, havia aqui os tribunais plenários, mas havia uma confusão em relação à legislação que regulava esta matéria dos crimes contra a segurança do Estado, e então eram, em princípio, os tribunais comuns, as varas cíveis e criminais de Luanda, que tratavam deste problema. Mas, a certa altura, houve um promotor de justiça ou alguém que descobriu esta pólvora de dizer, não senhor, isso, tribunais comuns não e tal, tribunais militares. E então lá mandaram para o Tribunal Militar. O Tribunal Militar, eu tenho isso dito várias vezes, devo dizer, adiantar aqui também um tom pessoal, o meu respeito, passei a vida na justiça, em tribunais e tal, o meu respeito pela justiça não é assim uma coisa muito... Com desculpas ali ao Zé Vera Jardim, que já foi Ministro da Justiça, mas isto não sei com ele. Quer dizer, não sou assim um respeitador e obrigado da Justiça em geral. Mas da Justiça Militar, então, ainda menos. Lembro-me sempre daquele dito do Clemenceau, que se envolveu muito envolvido naquela batalha, a célebre batalha do Affaire Dreyfus. E então o Clemenceau é que dizia que a justiça militar está para a justiça, assim como a música militar está para a música. E então, de facto, mas eles lá descobriram de mandar os processos para os tribunais militares. Os tribunais militares lá trataram de aviar aquilo da maneira que sabiam e podiam. E aviaram, dando condenações muito violentas às pessoas que depois ficaram a ser conhecidas como o processo dos 50. O processo dos 50 foram três processos em que vários advogados de Luanda, mais ou menos nomeados oficiosamente, participaram, mas em que a doutora Maria do Carmo Medina teve, de facto, um papel relevante, fundamental.